Então nós vamos conduzir, de forma geral, algumas perguntas em que elas vão ajudar os irmãos a dizer no que é que eles creem. Eles fazem isso diante da igreja e a igreja assim então manifesta posteriormente, né, o seu aval de receber os irmãos na membresia. Então, a primeira questão fundamental que nós perguntamos àqueles que desejam fazer parte da membresia da nossa igreja é a respeito do seu testemunho pessoal. Ou seja, nós perguntamos aos irmãos como é que de fato se deu sua experiência com o Senhor Jesus Cristo. Eu vou perguntar primeiro ao irmão João. Irmão João, você de fato já teve essa experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo? Amém. Sim. 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 E João, como é essa sua experiência? Nas suas palavras assim, como é que você poderia dizer sua experiência com Jesus quando a graça de Deus lhe alcançou? Como foi? Bom, quando a graça de Deus me alcançou, eu mudei a minha forma de pensar, porque a mente agora é a mente de Cristo, então tudo aquilo que eu pensava foi moldado pela palavra de Deus, juntamente com os meus passos, e agora dou em direção à sua vontade. Eu procuro fazer sempre a sua vontade. Então aquilo que eu fazia não faço mais. O que era vergonhoso para mim, deixei de lado, e agora prossigo para o alvo, como a palavra de Deus diz. Muito bem. Como é que você pensava, João? Você assim para os irmãos assim de forma... Bom, pastor, eu sou de uma família católica, como a maioria, né, geralmente é, vim de uma família católica e fui bastante ensinado, incentivado nessas questões católicas romanas, né? Então meu pensamento era todo voltado, minha cosmovisão cristã era totalmente voltado nessa questão romana. Então o meu conhecimento era muito vago, nunca fui incentivado a buscar a Deus nas Escrituras. E era muito vago o meu conhecimento, simplesmente era voltado a ir à igreja, a fazer uma oração antes de dormir, quando acordava, e somente. Né? Como meus pais não receberam o ensinamento escriturístico, eles não podiam passar. Então eu fiquei resumido dessa forma. Muito bem. Marlene, você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração? Sim. Sim. Você pode falar um pouquinho da sua experiência pessoal com Cristo Jesus, no momento que a graça lhe alcançou? Eu recebi o convite para ir a uma igreja, era pentecostal, e aí eu fui algumas vezes e comecei, né, a ouvir a palavra e entendendo, né, através do Espírito de Deus, né, que foi me conduzindo. E aí fiquei até hoje, né, depois que casei, comecei a aprender um pouco mais, né, sobre a doutrina reformada e sigo aprendendo ainda. Muito bem. Como eram os pensamentos antes, assim? Como é que a irmã pensava? Como é que a irmã conduzia a sua vida antes de ser alcançada pela graça? Eu era dividido, porque quando eu era criança, os meus pais, eles eram frequentaram um tempo a igreja Assembleia de Deus. Então eu ficava nesse lado, mas também ia às missas, qualquer convite que surgisse eu ia. Então era meio que sem rumo. Não tinha direcionamento? Não tinha. E hoje? Graças ao Senhor, sim. Sim, muito bem. Tem uma questão que é fundamental para nós, é o aspecto da palavra de Deus. Principalmente a suficiência da palavra de Deus. Suficiência no sentido de que só ela, né, é necessária. Somente a palavra de Deus é necessária para conduzir o homem à salvação. A irmã crê assim? Sim. Somente na palavra? Sim. Muito bem. A irmã crê que a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, eles são a palavra de Deus? Sim. Irmão João,
A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus, tanto Toda o Antigo ela. como o Novo Testamento. Por ela ser a palavra de Deus, existe algum erro na palavra de Deus? De forma alguma. Ou, no mínimo, a questão das línguas originais, né, não há erro algum. Porém, quando são traduzidas, a sua, vamos dizer, alguma força das palavras não tem aquela força quando é traduzido, então perde um pouco o sentido. Mas ela, no seu original, ela é sem erro algum. Sem erro. A irmã Aline crê que a Bíblia não contém erro? Sim. Muito bem. Irmão, sobre o decreto de Deus. Esse é um tema também muito estimado pela nossa igreja. O decreto de Deus, ele é eterno. Ele sempre existiu na mente de Deus. E Deus, antes mesmo de criar todas as coisas, ele decretou tudo que ia acontecer. Um plano de Deus. A irmã crê assim? Sim. Mas se Deus decretou todas as coisas, irmã, não significa dizer que vamos incorrer em que Deus é o autor do pecado? Não. Não? Tem certeza? Sim. Tem. João, o que é o decreto de Deus, João? O decreto de Deus é aquilo que ele fez ou escreveu ou estava planejado antes mesmo da fundação do mundo. E a se cumprir de qualquer forma, pois ele é poderoso para cumprir aquilo que ele fez. Aquilo que ele decretou. Então Deus decretou tudo o que ia acontecer. Deus decretou tudo o que ia acontecer, porém a queda é responsabilidade humana, pois Deus disse: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem, por ser passivo de erro, foi e errou. Algum ato futuro fica livre, fica fora do decreto de Deus? Não. Não, né? Então tudo que acontece foi decretado. Sim. Sim. Então Deus, ele decretou todas as coisas, mas o pecado, ele é a responsabilidade do homem. Sim. É assim? Pois o homem foi criado perfeito. Deus decreta todas as coisas, mas não violenta a vontade do homem. Amém. Sim. É assim mesmo? Muito bem. Irmã Aline, como foi que surgiu o universo? Pelo poder da palavra de Deus. Pela palavra. Pela palavra. Ele disse como? Lembra? Haja luz. Isso. Muito bem. Ele se haja, né? É a partir da sua palavra. Tudo que existe foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas a partir do nada, usando só a sua palavra. Muito bem. E o homem, como é que surgiu? Através do pó da terra. Pegou do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. Muito bem. E aí, João? O homem passou a ser o quê? Alma vivente. Alma vivente. Semelhante Semelhante a Deus. a Deus. João, você já ouviu falar na teoria da evolução? Já. Você crê nessa teoria? Não. Não crê, né? Muito bem. Você crê na providência divina, João? Sim. Você crê que todos os acontecimentos da humanidade ocorrem porque Deus providencia tudo? Sim. Sim. Não tem uma força assim aleatória no universo, não. Não, porque toda força é Deus. Destino, não tem coisa de destino. Não. Maline, acredita que todos os acontecimentos, sem exceção, são objetos da providência? Sim. Até a Covid Sim. estava na providência divina, Tava. estava no decreto de Deus. Tava. Mesmo que estejamos aí com
milhares e milhões de pessoas morrendo. Sim. Alguma coisa apanha Deus de surpresa? Alguma coisa pega Deus de surpresa? Não. Não, né? João, você pode falar sobre a queda? A queda. O homem foi deixado deixado no jardim do Éden, juntamente com sua esposa Eva. Foi-lhe dada uma ordem que foi desconsiderada, quebrada, e aí, quando Eva comeu, não houve nada, porém quando ela não comeu, que foi lhe dado a responsabilidade, então aí veio o pecado ao mundo, e desde aquele momento a terra foi contaminada e tudo, juntamente com o homem, foi contaminado pelo pecado. Maligno. O homem foi criado em pecado? Não. Foi criado como? Foi criado perfeito. Perfeito, não foi? Foi. Puro, né? Mas ele pecou. O irmão João disse que ele pecou. E como se tornou a vontade do homem depois do pecado, da queda? Voltada para si. Voltada para si. Inclinada para Seus desejos. os seus desejos, para as suas vontades. Isso é visto claramente quando Deus toma a iniciativa. Você vê que é Deus que toma a iniciativa, né? Quando o homem peca. Quando o homem pecou e caiu em pecado, ele procurou a Deus? Não. Não. Ele fez o quê? Se escondeu. Fugiu da presença de Deus, não foi? Ele até tentou arrumar um jeito, não foi, João, de remediar seu problema. Você lembra? Sim, colocando a culpa da mulher e a mulher na serpente. Isso. Não assumiu a culpa de jeito nenhum, não foi? Não. Isso mostra que é a queda, na verdade, que é o pecado. Sim. E ele ainda fez roupas para si, não foi? Não. Não fez, Deus, não? Fez uma roupinha. Deus providenciou o sacrifício e fez roupas para ele. Então, sempre a solução do homem não serve para Deus, não é verdade? Sim. Só serve a solução de Deus para o homem. Sim. Muito bem, irmãos. Tem outro tema que é um tema muito debatido nos nossos dias. Um é chamado de livre-arbítrio ou livre agência. Depois da queda, João, o homem tem a capacidade de escolher o bem? Não, de maneira alguma. Por que é que ele não tem? Porque o seu desejo é para si próprio e a sua vontade está escravizada no pecado e não pode se voltar para Deus. Então, ele, dessa maneira, ele não escolhe a Deus. Não. É Irmã Aline. incapacitado. A irmã Aline crê assim? Sim. 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 Tem certeza? Sim. Sobre a santificação, irmãos. Irmã Aline, a santificação pode ser vista na sua vida? Sim. É possível ver? Ai, pelos meus familiares mais próximos é mais fácil. Há testemunho a respeito disso? Ah, Do antes e do depois da graça de Deus? sim. Se o homem, João, não tem livre-arbítrio, como é que ele é salvo? Pela livre graça de Deus. Pela graça de Deus. Deus derrama graça sobre a sua vida? Sim. Sim. Muito bem. Mas tem gente que não crê. Não é verdade? Sim. Tem gente que permanece rebelde. Por quê? O Senhor fala
que não crê, Isso. porque os seus corações estão endurecidos e não podem se voltar para Deus, a menos que Deus os traga para si. Pois, como diz a palavra, o Pai, ninguém pode crer se o Pai que o enviou não o trouxer. Tá certo. Então, dessa maneira, existem pessoas que Deus escolhe Sim. para derramar sua graça. Sim. Maligno. Sim, Crê dessa maneira. sim. Mas, já que Deus escolhe essas pessoas e as elege, elas não levam isso a ela ter uma vida assim, da forma que elas querem, não? Já que Deus a elegeu. Não. Não. Quando Deus elege uma pessoa, ela perde a salvação? Não? Não. Tem certeza, João? Sim. Sim. Não perde, não. Não. Aí eu pergunto de novo, se a pessoa acha que não perde a salvação, isso não leva a pessoa a viver da maneira que ela quer, não? Não, pelo No contrário. pecado? Não, pelo contrário, aqueles que sabem quem são e quem Deus é, ou pelo menos quem eram e quem são na verdade, e quem Deus é, de forma alguma retrocederão, pelo contrário. Serão gratos e farão, com graça a Deus, o possível para estar em sua presença. Já que o homem caiu e ele é inclinado para o mal, como é que o crente é salvo? Como é que uma pessoa passa a ser salva? Ele é salvo através do ouvir e através da aplicação pelo Espírito no coração. Lembra daquele texto de Efésios 2? Porque pela graça sois salvos, Então o homem é salvo por quê? pela graça de Deus. Por meio da... Fé. E Malino, como é que o crente obtém a fé? Pela graça. Pela palavra. Como é que ele obtém a fé? Pela graça sois salvos por meio da... Fé. Isto não vem de vós, é? Dom de Deus. Então, se obtém a fé por meio Da graça. do dom de Deus. Ah, do dom de Deus. É dado. Outro tema muito caro, muito precioso para a nossa igreja, irmãos, é a respeito da lei de Deus. Os irmãos entendem que Deus deixou uma lei perpétua, ou seja, que perdura para sempre. Sim. Ela está resumida onde, João? Essa lei. Nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos. Muito bem. Então os 10 mandamentos não caducaram, não? Não. Não foi dado só para Moisés, não? Não. Lá para Israel, Não. não, né? Irmã Aline crê assim. Sim. Então a gente deve obedecer os mandamentos, sim, mesmo nos dias de hoje. Sim. E a gente obedece para ser salvo? Não. Não, né? Não. Não é para ser salvo, não, é, João? Não, obedecemos porque somos Porque somos o quê? salvos. Muito bem. Num dos mandamentos, especificamente o quarto mandamento, está o dia do Senhor. Não é? Lá em Êxodo, capítulo 20, em Deuteronômio, capítulo 5, também nos diz. Né? Em Êxodo 20, nos diz: lembra-te do dia de O dia de sábado. para o santificar. Então a semana tem quantos dias, João? A semana tem 6 dias, no caso. 6? 7. 7 dias, né? A semana tem 7. Estava com medo de ser outro decreto, né? Do governador. Eles estão decretando umas coisas que são contra a lógica, né? Mas essa não decretaram ainda não, né? Eu me equivoquei. Não. Então, nós temos 7 dias da semana, né? E Deus... Lembra como é que Deus dividiu esses dias da semana? Ele disse 6 dias 6 dias trabalharás, no caso. e farás toda a tua... A tua obra. Muito bem. E no 7º dia você vai fazer o quê?
descansarás. Hoje é dia santo. É um dia santo. Muito bem. Esse dia é para a gente não fazer nada? Para sem nós, fazer sim. nada? Para Deus, com certeza. Para fazer, né? O que é que nós devemos fazer, irmã Aline, nesse dia? No 7º dia? Dedicá-lo ao Senhor, né? Nossos pensamentos e ações. Muito Principalmente bem. no dia do Senhor. Todos os dias, mas principalmente no dia do Senhor. Principalmente no dia do Senhor. No Antigo Testamento, esse dia, qual era o dia? Sábado, E no Novo Testamento? domingo. Domingo é o dia Primeiro do dia da Senhor. semana. Primeiro dia. João, me diga só um dos argumentos que a gente pode dizer que o primeiro dia, o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana, é o domingo. O argumento que nós geralmente usamos é que quando Cristo estava morto, ele estava morto no sábado e no domingo ele ressuscitou. Então, o domingo é maior do que o sábado, pois ele estava vivo. A Bíblia diz que Cristo é a primícia da criação, né? Sim, Lá em Êxodo, nos diz que lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias Deus fez tudo e no 7º dia ele descansou. ele descansou, não foi? Ele criou todas as coisas. Mas Cristo é a primícia da criação, né? Cristo, Colossenses nos diz que todas as coisas foram dirigidas para Cristo, a ponto de que também todo joelho se dobre diante dele, né? E nós encontramos também a igreja primitiva se reunindo em que dia? No primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana. A igreja primitiva passou a se reunir no primeiro dia da semana. Há um tema também que é bastante enfatizado, irmãos, valorizado nas nossas igrejas. Eu digo nas nossas igrejas porque os irmãos viram o testemunho, né, o relato histórico do pastor Edson, né, a respeito de todas essas igrejas. Então, essas igrejas que foram fundadas, elas professam a fé, a mesma fé. E tem um tema que é muito valioso, que é o tema do casamento, do matrimônio. Os irmãos entendem que o casamento foi instituído por Deus? Sim, Sim, Mani. Sim, E entende que o casamento é indissolúvel? sim, Os solteiros, e aí aproveito, aqueles que estão aqui presentes, devem buscar insistentemente em oração a Deus um cônjuge que seja da vontade de Deus. O mundo, as pessoas dizem assim: abra o olho e procure um marido, procure uma esposa que lhe agrade, que lhe seja compatível, né? Que vocês combinem, que dê certo. Não é assim? Mas a Bíblia manda você fechar os olhos para orar e pedir que Deus lhe mostre qual é o seu cônjuge, segundo a palavra de Deus. Aqueles que estão casados devem manter seu casamento à luz da palavra de Deus, como uma bênção dada por Deus. Nisso o perdão deve ser constantemente praticado, como forma de corrigir as falhas do dia a dia, porque são dois pecadores. Eles vão pecar, eles vão errar um com o outro, não é verdade? Mas hoje em dia, esse não é o conceito. O conceito é, me permita fazer um trocadilho aqui. Hoje em dia se diz assim: casamento bom é no civil. Porque se civil, civil. Se não civil, separa. Não é assim que é na Bíblia, irmãos. Na Bíblia o casamento é indissolúvel. Somente a morte, só e somente só a morte, separa um casal. Os irmãos creem assim? sim, Creem assim, irmão? sim, Que nenhum pecado, nenhuma falha de nenhum dos cônjuges justifica uma separação. sim, Nem o adultério.
é o que a carta, né, como perguntaram a Jesus, ele disse, é por conta da dureza de coração de vocês. Porém, aqueles que servem a Deus não tem isso. Não tem isso o quê? Não tem essa questão de dureza porque foram transformados. Então, como o Senhor disse, é indissolúvel. Porque conhecem aquele que os uniu. Muito bem. Crê assim, Rony? Sim. Muito bem. João, quais são as ordenanças? Batismo e Santa Ceia. Muito bem. Batismo e a ceia do Senhor. Foram essas ordenanças que Jesus Cristo deixou à sua igreja. Não é verdade? Sim. Qual o significado do batismo? Morte e ressurreição. E o significado da ceia? A lembrança do corpo e do sangue, ou seja, do sacrifício vicário de Cristo. Isso. A ceia significa, quando a gente come um pão, a gente está dizendo que está em comunhão com Com o corpo. o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Muito bem. Quando a gente toma o cálice, toma o vinho, a gente diz que está em comunhão com O Pai. Muito bem. Muito bem. Crê assim, mano? Sim. Há uma prática muito pouco usada ou está em desuso nas igrejas que é a respeito da disciplina. Disciplina eclesiástica. Ela está na Bíblia, ela consta na Bíblia. É uma das marcas da igreja verdadeira, mas não se encontra essa prática nas igrejas. Os irmãos estão dispostos a se submeter à disciplina da igreja? Sim. Sim, João? Sim. Segundo a palavra de Deus. Sim. Você entende que a disciplina é para a correção, que é para o aprimoramento da igreja? Sim. Que ela deve ser praticada? Sim. Muito bem. Já estão terminando. Foi tão rápido, não foi? Eu achei que foi rápido. O irmão Didi está suando. Parece que é ele que está professando a fé. Irmão, o pastor Alessandro lhe aperta também muito, não, de vez em quando. Hein? Dá uns apertos, né? Já estamos finalizando, irmãos. Nosso último ponto aqui é a respeito do sustento. A gente falou do corpo de Cristo. No Antigo Testamento, a palavra de Deus ensinava o povo a sustentar o culto, a sustentar os pobres, a sustentar a casa de Deus. Os irmãos entendem e também manifestam o compromisso de sustentar o culto, ajudar os irmãos e sustentar a obra? Sim. Sim, mãe? Sim. Sim. Entende que o sustento ele vem da contribuição livre, alegre daqueles que fazem parte da igreja? Sim. Amém. Sim. Sim. Entende que precisa contribuir com seus dízimos e suas ofertas? Sim. Sim. Pois bem, irmãos, esses são os questionamentos, as perguntas que nós fazemos àqueles que desejam professar sua fé e fazer parte da nossa igreja. Também é de praxe que o pastor conduza esse momento e também abra para os membros da igreja fazerem
também questionamentos, perguntas aos irmãos. Por isso, esse momento, nós abrimos para essa oportunidade. Caso algum irmão da Igreja Batista Emanuel Reformada de Petrolândia deseje fazer alguma pergunta, dar alguma palavra, então tem essa oportunidade nesse momento. Qualquer irmão pode se manifestar, se desejar. Nenhum irmão? Além estava doido de perguntar, não. Estava, não. Verônica, ninguém quer não. Veja, irmãos, uma vez os irmãos dando suficiente as perguntas que foram feitas, nós vamos proceder assim como costumamos fazer a avaliação da igreja a respeito da profissão de fé desses irmãos. Vou pedir que os irmãos se ausentem um pouquinho aqui do recinto. Deixa eu... Simone pode acompanhar ali na frente. Só uma mão. Nós costumamos proceder dessa forma, irmãos. Eles, irmãos, professaram sua fé, responderam as perguntas, manifestaram seu testemunho pessoal. Agora é o momento da igreja deliberar a respeito do recebimento ou não dos irmãos à membresia da nossa igreja, e aqui já fazendo parte da congregação que ora está sendo instituída. Então, caso algum irmão queira, deseje, fazer algum comentário, fazer alguma análise, esse é o momento de fazê-lo, para depois procedermos com a votação desses irmãos para a membresia da igreja. Então, fica aberto para a manifestação dos irmãos nesse momento. Não desejam tecer nenhum comentário, vou pedir ao presidente para submeter a votação, aqueles irmãos que concordam em receber o Miguel e a irmã Aline como membros da nossa igreja, por favor, levante uma de suas mãos. Mantenha suas mãos levantadas para aqui. 12. Continuando. Os irmãos podem baixar. Algum contrário? Alguma abstenção? Então, já declaramos como recebidos na membresia da igreja os irmãos. Pode pedir para eles. Major e Maline, não foi uma decisão difícil não para a igreja, viu? Então, a igreja decidiu, por unanimidade, recebê-los na membresia
né? E já sintam-se abraçados, a gente está com restrições, tá certo? E mais uma vez manifestamos nossa imensa alegria, né, por receber os irmãos na nossa igreja e agora também na nossa congregação. Que Deus os abençoe. Mais uma vez eu